Vamos começar a tentar gravar. Olá, turma. Vamos começar aí a Tia Ju atacando como youtuber. Estou achando essa ideia meio complicada, conversar com uma câmera. Temos até que entender qual que é a lógica das pessoas, dos youtubers que fazem isso, conversam com a câmera achando que estão conversando com pessoas. Estou me achando louca, acho que tem que treinar mais com o espelho. Até tentei em pé, essa gravação era para ser em pé, não consegui. Vou tentar fazer aqui sentada para não ficar muito louca aí nessa viagem. Esse é meu primeiro vídeo. Vocês vão ver um vídeo antes também sobre a história do RH. A gente vai fazer algumas discussões sobre isso. E agora a nossa intenção é discutir um pouco a abordagem crítica, né? Nós já vimos algumas abordagens, estratégica, funcional, a própria abordagem crítica. E, como eu expliquei para vocês no início da aula, a minha abordagem é funcionalista. Eu sou uma professora funcional, mas eu não posso deixar de mostrar para vocês o que os autores, o que os pesquisadores críticos falam sobre a área de recursos humanos. Queria que vocês fizessem, né, como a gente sempre começa a nossa aula, recapitulando o que a gente já estudou, o que a gente já aprendeu. Né? Então, o RH ele não pode ser visto como uma área de senso comum. Existe uma ciência, né, que busca estudar o campo do comportamento humano e algumas práticas dos subsistemas de RH, que a gente vai atuar mais nessa aula de gestão de pessoas 1, nessa disciplina. Nós temos que pensar também que o RH ele atua em 3 níveis, por isso existem competências que o gestor de pessoas ele precisa ter, tanto no nível organizacional, pensando na estratégia como um todo da organização, no nível tático, né, trabalhando com os gerentes, os subprocessos, capacitando os gerentes, dando apoio aos gerentes, como no nível individual, quando a gente atua aí tete a tete com os empregados, com as demandas dos empregados mesmo. A gente viu também algumas palavrinhas, né, o dicionário de gestão de pessoas, então headcount, headhunter, que mais que vocês aprenderam aí, stakeholders, mas eu acho que é uma palavra que vocês já conheciam. Enfim, a gente falou um pouquinho sobre isso, e aí eu coloquei alguns mitos e verdades de RH, pois quero ouvir de novo de vocês o que vocês têm achado mais interessante. Tivemos aqui aquela aula mais polêmica, né, do debate, falando sobre as tendências que afetam o RH, então globalização, terceirização, tecnologia, né, da informação e a diversidade do trabalho, né, como que a entrada das mulheres, dos negros, de pessoas de outras culturas, outras regiões do país, tem afetado aí o nosso trabalho. Depois fizemos agora, né, na aula que vocês vão ver, que eu ainda vou gravar, mas que vocês já devem ter visto, sobre a história do RH, como que nós chegamos até aqui, né, em termos acadêmicos e práticos. E agora eu resolvi gravar antes, mas vocês vão ver depois, essa aula agora que a gente vai falar sobre críticas da área de gestão de pessoas. Se ficar muito difícil, aí depois vocês me contam, se vocês curtiram aí essa aula online, dá um like aqui embaixo. Mentira. Me siga no canal e tudo mais. Não. Como que a gente estruturou essa aula de hoje? Quando a gente vai falar sobre a área crítica, abordagem crítica, a gente pode falar assim, criticar o sistema como um todo, a gestão de pessoas como um todo, ou mostrar falhas do processo, que eu vou chamar aqui de falhas do processo. Então, mesmo numa abordagem funcional, eu vou considerar que alguns sistemas, algumas práticas de RH, elas não estão com um efeito bacana. Então, por isso eu dividi a aula de vocês assim, a crítica geral, como um todo, né, da abordagem, onde eu vou mostrar como esses autores, pesquisadores falam sobre as violências que o RH pratica com as pessoas, mostrando os paradoxos, né, do que a área funcionalista fala com o que é feito na prática, segundo eles, é claro, e um cenário geral mostrando como que essa violência que o RH promove nas pessoas tem um cenário cada vez mais fértil, né, devido ao desemprego e tudo mais. Depois a gente vai mostrar a outra perspectiva, que é quando os funcionalistas falam de algumas falhas da área de RH e vamos discutir aí sobre elas. Eu queria colocar aquelas musiquinhas, não vai dar tempo de editar o vídeo, mas pensem que está tocando aquela musiquinha do mal no fundo e tal, que a professora está falando sobre coisas malignas aí do RH. Então, vamos lá.
como eu falei com vocês, a gente tem duas perspectivas na abordagem crítica. Tanto a crítica geral, falando que o RH, o objetivo dele é o controle das pessoas, a alienação do sujeito, como a gente tem também falhas na área que vai mostrar que existem coisas que podem ser melhoradas no RH com o objetivo tanto de agradar o empregado quanto de agradar o empregador. A gente vai começar com a área crítica geral sobre o sistema, e onde a gente vai mostrar que essa literatura ela vai falar que os livros de RH que a gente estuda, né, os manuais de RH, como eles dizem, eles tratam com parcialidade os problemas de RH. Ele vai dizer que, olha, quando você lê um livro de RH, isso efetivamente é verdade, como funcionalista eu tenho que admitir, a visão desse livro ela é muito superficial, porque ela não trata do problema em si. Né? Ela vai falar assim, olha, use essa ferramenta serve para isso, e você vai conseguir esse objetivo. Mas eu já expliquei para vocês, na área de gestão de pessoas, de comportamento, a área humana, a matemática não é exata. 1 mais 1 não é 2 aqui. Né? As pessoas reagem de formas diferentes para os mesmos estímulos. Né? Então, a gente não pode deixar de desconsiderar, né, isso que a abordagem crítica vai dizer, as falhas do sistema. A gente não pode desconsiderar que existe sim doenças ocupacionais, assédio, tanto que questões como assédio moral, assédio sexual, é muito difícil você encontrar num livro de RH. Eu mesma nunca encontrei. Né? Tem artigos, a gente faz um debate sobre isso. Mesmo pesquisar sobre esses temas é muito difícil. Né? Que organização vai abrir as portas para um pesquisador medir o nível de assédio dos gestores ou dos homens com as mulheres? Pensa aí um pouquinho. Não tem, né? Ninguém quer mostrar muito aí seus gaps, então a gente tem uma dificuldade até de pesquisar sobre o assunto e ter possibilidades de solução para esse tipo de problema, né? Se é que tem. E, por fim, de modo geral, a abordagem vai falar, a crítica vai falar, a função da área de RH é explorar as pessoas. Foi para isso que o RH surgiu. E aí a gente vai falar quando que começou a ideia aí de estudos, né, misturando um pouquinho a história com a área crítica. Como a gente já viu na aula de história, o primeiro experimento que a gente teve, né, a primeira ideia de se estudar pessoas, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, pensando que a gente está na época da administração científica, Taylor, Fayol, Ford, que trabalhavam muito com a administração do processo, né, com a divisão do trabalho, do homem econômico, do homem racional. E aí, o experimento de Hawthorne foi na crise, né, eu lembro da crise de 29, espero que vocês tenham lembrado da aula de história de vocês, ela culminou, né, em 1929, mas ela, durante toda a década, né, década de 20, houveram uma série de crises e declínios que fizeram com que os pesquisadores começassem a procurar outras formas de fazer com que as pessoas produzissem mais. Então, Elton Maio, ele vai querer, ele vai perceber, né, que existe uma necessidade de apelo sentimental para os empregados, com o objetivo de manipular, sim, o comportamento deles. Né? Ele começou com aquela ideia de iluminação e tudo mais, mas ele foi perceber que a produtividade ela é influenciada, sim, pelas relações pessoais. E aí a gente começa a criar as ideias de motivação, né, que foram as primeiras escolas aí de recursos humanos, com o objetivo de manipular as pessoas. O que esses pesquisadores críticos falam para a gente? Falam, olha, a única diferença que teve foi que piorou a relação com o empregado, porque antes eu queria só controlar o trabalho dele, a forma como ele vai executar a tarefa, eu estou focada no processo. E agora a gente tem uma expansão com a criação da Escola de Relações Humanas, a gente tem uma expansão para o foco nas pessoas. Eu quero saber com quem elas se relacionam, eu quero saber as preferências dela, eu quero saber como a gente vê hoje em dia. Né? Eu quero determinar com quem ela vai almoçar, eu quero ver se ela está chegando no horário, eu não estou mais preocupada com a quantidade de produto que ela me entrega. Né? Eu estou preocupada com as relações dela para que ela fique mais feliz, para que ela produza mais.
para mim. Sempre o foco vai ser no aumento da produtividade. Então, a gente vai ter um alargamento desse entendimento sobre saindo do foco no processo para o foco na gestão de pessoas. E aí a gente tem, o que a gente viu na aula de História de RH, o desenvolvimento das teorias motivacionais, né, as teorias de conteúdo sobre a motivação. A gente tem, logo depois do Maio, o Maslow, que vai falar a pirâmide das necessidades. Vocês lembram dos 5 itens, né, que tratam a pirâmide fisiológica, segurança, autoestima, sociais, autoestima e autorrealização. Depois a gente vai ter a teoria do McGregor, que é a teoria X e Y, né, que o gestor pode olhar as pessoas como X ou como Y, seus empregados. Depois a gente vai ter a teoria de Esberg, que é dos 2 fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. O Lawler, né, que vai falar da teoria da expectativa, da expectância. Não vou tratar muito desse assunto, porque a gente já tratou na aula passada, mas mostrando assim, tivemos um desenvolvimento das teorias e da escola de relações humanas. E, durante todo esse tempo, a abordagem crítica vai criticar, que é a função dela, esse sistema, falando assim, olha, gente, vamos tirar a máscara desse RH. Tudo bem, vocês estão felizes, está legal, mas não é pela felicidade de vocês que esse povo está trabalhando. Né? A área de RH, como a gente falou também na introdução, ela tem uma finalidade de entregar resultado. Então, a felicidade de um ou de outro, se ela não estiver atrelada a melhores resultados, ela não me interessa. Né? E aí, passando para uma outra questão que a abordagem, né, que muitos dos textos de abordagem crítica eles tratam, eles falam que o RH ele comete algumas violências contra o sujeito, principalmente em 3 níveis, né, que a gente vai falar: o nível econômico, o nível político e o nível psicossocial. Em termos do nível econômico, como que o RH causa uma violência com a gente? Primeiro, subvalorizando o nosso trabalho. Né? A gente quer pagar, sempre dizer que o que você faz é muito simples, sempre falando que se você não quiser trabalhar, tem quem trabalhe, então que você está lá por causa do dinheiro, então que eu vou querer pagar menos para você, eu vou tentar te explorar o máximo de tempo possível para você trabalhar o maior tempo possível para mim, por isso que a legislação trabalhista tenta ser muito caxias, né, falando no máximo 2 horas de trabalho extra. A gente sabe que isso não acontece, mas é o que deveria, né, no máximo. Então, a gente tenta prolongar o aumento da carga horária das pessoas, o máximo que a gente pode, levar trabalho para casa, até os meios de comunicação, né, fazer pedidos pelo WhatsApp, por e-mail, para você não se desligar do trabalho em momento algum. E diminuição do quadro da equipe, tendo que produzir o mesmo volume de trabalho, que significa uma sobrecarga dos trabalhadores. Então, são algumas formas do RH fazer enxugamento de estrutura, fazer uma redistribuição de tarefas para tentar tirar mais gente, porque é assim uma das formas do nosso planejamento, tentar trabalhar com a mesma qualidade ou com a mesma quantidade pelo menor custo possível. O outro objetivo, né, outra violência que o RH causa nos empregados é a questão política, que é quando eu começo a ter uma linguagem autodisciplinar. O que seria uma linguagem autodisciplinar? É quando eu falo para as pessoas de forma explícita ou isso fica intuitivo, né, para as pessoas, como elas devem se portar, como elas devem se comunicar, aonde elas podem se comunicar, com quem elas podem se relacionar, o que elas devem comer, como que é essa questão política. O RH começa com essa ideia de sucesso, ascensão, começa a criar metas, começa a criar tantos sonhos, né, na cabeça dos seus empregados, que os seus próprios desejos são alienados. A pessoa esquece o que ela efetivamente valoriza e começa a buscar aquilo que a empresa diz que é importante para ela. Então, por exemplo, se meu sonho é fazer um curso de costura, eu começo a perceber que não, isso
não é verdadeiramente meu sonho. Meu sonho é fazer um curso de Open Project porque eu quero virar gestora daqui a 6 meses. A empresa começa a criar necessidades nos sujeitos, né, para conseguir dominar ele completamente, né, porque a empresa vem com essa fórmula de felicidade, diz o que a gente deve fazer, né, e isso também é uma forma de violência, mas ela é assim bem difícil de ser percebida. Só não é mais difícil de ser percebida do que as psicossociais, os problemas psicossociais das organizações, né? Quando eu faço, né, então, relacionando com a questão política, quando eu introjeto valores em você, sem, às vezes, você até perceber, quando você começa a mudar a sua forma, não sei se vocês, né, nesse meio de curso aí, já perceberam, já tiveram alguns amigos que falam, nossa, você está diferente, você está mudado, mas ainda de uma forma não muito positiva, né? Os materiais que você começa a ler, então, antes você assistia determinados programas, hoje você assiste outros. A cultura da organização passa a ser a cultura que você leva para casa. Então, por exemplo, eu trabalho num ambiente militar, onde é tudo existem muitas regras que eu preciso seguir, e, de repente, eu passo esse meu ambiente militar para o meu ambiente familiar. Eu quero também que exista uma ordem, né, no meu ambiente familiar. Essas escolhas, essas conversas, elas acontecem também nesses ambientes empresariais, nas indústrias que a gente quer passar. Assim, preconceitos e conceitos dessas organizações, elas vão entrando dentro da gente e são desconsideradas, né? O RH, no campo psicossocial, ele vai quase que desconsiderar por completo a questão do adoecimento, né, das doenças organizacionais, que são depressão, síndrome do pânico, ansiedade, problemas cardíacos. Então, porque a pessoa não está conseguindo conciliar os valores dela com os valores da organização. E o RH ele só começa a atuar efetivamente quando há uma queda de produção dessas pessoas. Mas todo esse material ele não é divulgado nos manuais de RH. Né? Falar sobre os problemas, a gente gosta de jogar a poeira por baixo do tapete. Não gosta disso, a gente não mostra efetivamente. E a abordagem crítica, ela dá luz a essas questões críticas da organização. Outra coisa também que é dita... Gente, eu estou com esse microfone, estou achando muito engraçado, querendo cantar. Outra coisa que é muito dita na abordagem crítica do RH são alguns paradoxos. Vocês sabem o que é paradoxo? Sim, talvez. Espero que vocês estejam pensando, professor, eu sei. Tá. Paradoxo são ambiguidades. Alguma coisa que não tem lógica. Então, eu falo uma coisa, mas eu ajo de forma diferente. Né? São coisas que não são lógicas. Acho que dá para entender, né? Então, tá bom. Primeiro paradoxo do RH, segundo a abordagem crítica. O RH, eu acredito que vocês, principalmente quem já está em empresa, escuta essa questão da importância do RH na valorização do desenvolvimento pessoal. Então, que a gente quer que as pessoas se desenvolvam, que o crescimento da pessoa é o crescimento da empresa. Mas o que se vê, na prática principalmente, não só por a gente alienar o sujeito, né, fazer com que desconsiderar os valores pessoais e introjetar os valores organizacionais nas pessoas, o que a gente vê é que todo o desenvolvimento, todo o investimento em desenvolvimento de pessoal é para atender demandas da empresa. Então, por exemplo, aquele caso, né, o meu sonho é fazer um curso de costura, mas para o meu desenvolvimento pessoal eu preciso fazer um curso de Open Project. Então, a organização vai me oferecer esse curso de Open Project. Olha como ela se interessa pelo meu desenvolvimento pessoal. E aí, a abordagem crítica vai falar assim, que desenvolvimento pessoal que é esse? Se o interesse do desenvolvimento da pessoa é para ser sugado na organização. Né? Então, esse é o primeiro paradoxo. O segundo paradoxo é a questão da meritocracia. Então, eu falo que eu vou gerir as pessoas pelas competências, que eu vou... então, eu vou ser justa
né? Então, se você produz X, eu te pago por X, não independente se você é gestor, se você é empregado, porque quem produz mais ganha mais. Essa lógica ela é um pouco problemática, né, em termos de uma perspectiva crítica, porque eu estou falando que agora todo mundo é igual. E eu desconsidero a história dessas pessoas. Então, por exemplo, durante 10 anos, eu produzi demais para essa organização, eu dei tudo de mim. E aí eu fiquei 5 anos com um problema familiar, um problema de saúde, onde eu não pude produzir. Tudo que eu fiz durante a história da organização não foi considerado. E agora, com essa emergência da meritocracia e tudo mais, as pessoas ficam um canibalismo tentando, às vezes até um autocanibalismo, não sei se pode falar isso, para tentar se superar o tempo inteiro, né? Então fica, e as doenças organizacionais, que são ditas organizacionais, elas são principalmente por causa dessa dita meritocracia, onde eu tenho que sempre me superar, né? E tudo que eu fiz é desconsiderado no passado. Então, se eu e o meu gestor podemos ganhar a mesma coisa, o meu gestor não acordou gestor, né? Ele teve um trabalho até ali. Então, que meritocracia que é essa, né? Então, eles vão questionar essa ideologia por meritocracia. Outra coisa também que eles acham um paradoxo é essa ideia da gente reforçar o trabalho de equipe, que juntos somos mais, que as ideias são complementares e tudo mais, mas, no fim das contas, as metas são individuais, né? A sua avaliação ela é individual, a sua remuneração é por mérito, né? Então, é o que você entrega, não só a sua equipe. Eles vão falar, e aí? Para que caminho que vocês estão indo? Né? A abordagem crítica também vai trazer isso. E outra questão cada vez mais problemática na prática do RH é a questão da luta dos trabalhadores. A história do RH surgiu, né, pela força do sindicalismo, a necessidade de atuar em pessoas eram pelos abusos realizados na época da industrialização. E agora a gente vê uma dissociação, né, um dissolvimento dessas ideias de classe. Por quê? Não só porque o RH começa a fazer negociações individuais, então eu prefiro proteger o meu do que proteger a minha equipe, ou eu não vou reivindicar determinada questão porque ela agora não me afeta, só quando me afetar eu vou lá, então é cada um pensando em si. E principalmente agora com a reforma trabalhista, com as ideias de terceirização, onde cada pessoa trabalha no seu grupo. Como é que o RH, ou como é que os trabalhadores vão conseguir se unir para lutar por algum bem, se cada um está fragmentado nas suas organizações terceirizadas, né? Então, é mais uma discussão aí do debate crítico. Cenário atual. E aí? Então, a gente está falando aí que temos muitos problemas, que o RH é muito mal. Escutem uma musiquinha de filme de terror aí no fundo, porque eu não vou ter tempo de editar, colocar uma tela preta e branca, não vai rolar. Mas a gente tem aí um cenário que é muito favorável para que essas violências, para que essas práticas subversivas do RH elas aconteçam. A gente está num cenário que busca, né, um cenário global, que busca cada vez mais diminuir os custos de produção para aumentar os seus lucros. A gente está num aumento da escolaridade, numa entrada de tecnologia que diminui a necessidade de homens em trabalho. Homens, leia-se mulheres, mas ok. E também a gente tem um aumento do desemprego, uma precarização do trabalho, né, porque a gente agora consegue controlar os nossos trabalhadores em todas, aonde quer que ele esteja, né, com as ferramentas, com as tecnologias da informação. Então, as pessoas trabalham o tempo inteiro e estão cada vez menos seguradas, né? Então, aquele emprego de 30 anos que seu pai teve, que seu avô trabalhou 40 anos na mesma empresa, dificilmente a gente consegue encontrar hoje uma pessoa que esteja passando por isso. Chateada, né? Também fiquei. Então, antes da gente passar, né, já me adiantei, antes da gente passar para outra abordagem, o que essa abordagem vai dizer aí para a gente? Vai falar, olha, ainda que a gestão de pessoas tenha surgido
e, consequentemente, ela tenha melhorado o ambiente do trabalho, porque agora eu quero estudar sobre o que te motiva, eu quero saber o que você gosta, como você fica feliz, como você prefere trabalhar, a felicidade dos empregados ela foi uma consequência das atividades subversivas do RH. O foco sempre foi aumento, controle e aumento da produtividade. É para isso que o RH existe. Então, por mais bondosa que eu seja, eu vou me interessar em práticas que aumentem sua produtividade apenas. Então, né, de forma geral, o que eu posso dizer? O RH surgiu para manipular as pessoas. É isso que aí o nosso slide vai dizer. Passando aí para a próxima perspectiva, né, que são as falhas, né, a abordagem funcional, trazendo algumas falhas do RH, com o objetivo de tornar o RH ainda mais produtivo, mais eficaz, tanto para empregados como para empregadores. Então, fazendo aí um adendo, um parênteses para vocês. Nessa parte, a gente vai dizer, olha, o RH é legal sim, e tudo que ele precisa melhorar, tudo que eu estou criticando agora, é para fazer empregados e empregadores mais felizes. Ok? Então, cancela aquela parte maligna, aquela abordagem que a gente estava falando, que o RH é mau e vende criancinhas na rua. E vamos agora para uma abordagem funcional, que vai também criticar a área de gestão de pessoas com o intuito de torná-la mais eficaz. Primeira coisa que o RH, que essa área ela vai falar, que existe uma divisão dos subsistemas de RH para subsistemas mais especializados. Eu também falei isso com vocês, quando a gente estava discutindo sobre os modismos de RH e tudo mais, onde a gente vai ver uma oscilação aí do RH. Então, primeiro eu tenho que ser uma pessoa de RH generalista, eu tenho que entender sobre todos os subsistemas de RH, e agora a gente vai para um ambiente mais especialista, né? Então, quem trabalha com recrutamento só trabalha com recrutamento, quem trabalha com cargos e salários só trabalha com cargo, ou só trabalha com remuneração, ou só trabalha com administração de pessoal. E essa especialização, beleza, conseguiu desenvolver mais os subsistemas de RH, mas ela não considera a complexidade do ser humano. Eu não consigo trabalhar um indivíduo como um todo, porque eu não entendo mais as políticas as que regem os outros subsistemas de RH. A outra coisa que a gente já falou também é sobre os modismos de RH. Existe muito, existe bastante, né? Então, a gente sempre tem um novo treinamento, neurociência entrando aí para estudar o comportamento, as escolhas das pessoas, a questão de perfil, potencial. Nossa, e toda semana, quando vocês vêm na minha sala tirar alguma dúvida, vocês vêm com uma palavra nova e eu falo, oi, o que é isso, né? Então, as práticas de RH, a gente, além de receber muita coisa do exterior, tentar absorver para a realidade brasileira, a gente também não tem uma identidade muito firme de o RH faz isso. Então, a gente aceita tanto essas palestrinhas motivacionais, traz uns palestrantes, assim, que legal ouvir quando você está tomando banho, mas não é uma coisa que vai mudar a realidade das empresas. E a gente acredita que qualquer pessoa pode trabalhar no RH, e a gente gera, com isso, um ciclo vicioso. Por quê? O RH não tem identidade, então ele não parece uma área interessante. E, por ele não parecer uma área interessante, ele não tem bons profissionais. E, por não ter bons profissionais, ela continua não sendo uma área interessante, e assim sucessivamente. Então, o resultado que a gente tem com isso é uma impossibilidade de criar diálogos mais consistentes, atendendo a complexidade que é atender ser humano dentro de uma organização. Atender grupos, né? Atender uma organização como um todo. Eu preciso de profissionais preparados, é isso que eu espero aí, conseguir captar alguns alunos que queiram entrar nesse meu mundo de RH, para estudar efetivamente como é trabalhar dentro de uma organização com pessoas não tendo uma solução. A gente procura a solução a cada dia, dentro de cada realidade, e nem sempre ela vem. Então, é uma pessoa que tem que trabalhar com resiliência, por ser uma área de apoio, com resignação,
né? Não é uma tarefa fácil, mas é mais interessante que a nossa área cresça com pessoas que tenham conhecimento de RH, que queiram fortalecer a área, do que propriamente pessoas que acabaram caindo. Ah, professora, fui fazer um estágio, comecei a pegar experiência e hoje em dia é o que eu estou fazendo, né? Mas não tem aquele brilho no olho de querer melhorar aquele ambiente, aquela situação, aí, trazer novas ideias, estudar, e é estudar sempre. Né, estudar sempre. O RH está sempre modificando, entendendo o ser humano, criando uma nova perspectiva, às vezes sem estudar muito, e aí não dá muito certo. Quanto a isso, eu deixei um textinho para vocês da revista Exame, contando alguns casos aí que o RH meio que viajou na maionese, criou uns sistemas aí de treinamentos tão fora da realidade, que as pessoas viram, foi, né, gasta uma nota e não tem a efetividade que precisa, né? Vou dar alguns exemplos assim. Quando o RH junta a empresa para fazer com que as pessoas fiquem mais próximas, e aí coloca elas num hotel fazenda ou num resort, alguma coisa para trazer maior proximidade das pessoas. E aí, por exemplo, coloca uma equipe de venda para trabalhar num raft, para ficar junto, um raft, né, aquele barquinho e tal. Eu acho que é isso que chama. E aí o gestor tem que ficar na frente, comandando para onde o barco vai, os outros ficam remando, para trazer como se fosse atingir o objetivo, passar pelos obstáculos e vencer na vida. São atividades muito onerosas para um resultado ainda muito superficial. Aquela integração ela é momentânea, porque na vida diária, os estresses diários, a rotina, né, o desempenho, as entregas, elas estão muito relacionadas para o trabalho em si. Então, quando eu torno um ambiente tão lúdico, os gestores, principalmente os engenheiros, que estão muito longe disso, eles se bloqueiam, porque eles não veem racionalidade para aquilo, para gastar todo aquele tempo, todo aquele dinheiro para mandar uma mensagem, vamos trabalhar bem em equipe. E o RH ainda insiste nisso, né? Então, eu coloquei um textinho para vocês. E aí, a atividade de vocês também é um texto para onde vai o RH, que no final tem uma ou duas perguntinhas para vocês responderem a respeito disso. E aí? Né, com esse tanto de modismo, com essas palestras motivacionais de autoajuda e tudo mais, para onde vai o RH? Quais são as técnicas, né, aí que o RH tem usado? Então, são coisas a se pensar. Gente, eu estou achando muito estranho ainda ficar conversando olhando para uma câmera. No Brasil, a gente ainda tem um problema um pouquinho maior, porque a gente, né, por ser um país em desenvolvimento, a gente ainda fica entubando o modelo estrangeiro, sem olhar. Então, tudo eu quero falar em inglês. Todas, né, as grandes práticas são feitas em inglês, ainda que minha empresa não seja uma multinacional, mas eu quero colocar nomes em inglês. Então, job description, descrição de cargo. Né, mas não, eu tenho... não vou nem falar todas, porque, né, meu inglês não é bom. Então, talvez por isso. Então, a gente não considera a nossa cultura, a realidade, o momento econômico. E eu quero simplesmente, achei um modelo bonito, vou colocar na minha empresa. Né? A gente tem que ter uma leitura crítica sobre isso, não ir contra, mas questionar, minimamente questionar. Por que deu certo lá? Só porque a ferramenta brilha? Não. Qual é a cultura das pessoas que receberam essa ferramenta? Né? Quanto tempo demorou para entregar algum resultado? O que veio antes dessa ferramenta ser implementada? Ou seja, em que nível de desenvolvimento de pessoas aquela empresa estava? E não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Senão, RH não seria uma ciência. Né? A gente pode só imitar manuais e mandar a brasa. As coisas não são bem assim. Então, Brasil, meu Brasil varonil, vamos ter um pouco mais de atenção. Considerações finais. O que eu quero trazer para vocês é efetivamente um olhar questionador sobre tudo que é feito nas organizações em termos de pessoas. Né? Não existe fórmula mágica, não tem uma resolução simples. Então, eu não posso falar assim, professora, me dá um livro para eu conseguir resolver o problema de motivação na minha equipe? Não tem. Eu tenho teorias, eu tenho um desenvolvimento de comportamento aí que a gente quer estudar, mas ainda esse comportamento vai ser influenciado por uma diversidade de coisas que livro nenhum é capaz de entender. Então, por isso, um gestor de pessoas, alguém que quer trabalhar na área de RH,
tem que ter um feeling, uma sensibilidade, que o conhecimento ajuda, sim, ajuda muito, mas não vai te dar uma resposta pronta. Não vai ter uma receita de bolo, infelizmente, para resolver. Ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Eu quero agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nem sei quanto tempo durou, não consigo ver aqui na máquina. Lembrar, né, deixei um textinho para vocês da revista Exame, falando sobre esses modismos aí de RH que não estão dando muito certo. Outros dão, né, mas